Filhas do Rei, amadas do Pai, servas do Deus Altíssimo, a paz do Senhor Jesus para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você está aqui com a gente na mesa, mas o desejo do nosso coração é que Jesus te visite aí agora e que Ele te surpreenda nesses poucos minutos que vamos estar aqui juntas. Amém? E quem está aqui comigo? Minha loira ungida, toda trabalhada, cheia de Deus, Aleluia! Letícia Silveira. Glória a Paz Deus! do Senhor, meu amor. Ai, gente, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês. Eu creio que esse podcast vai ser transformador por sua vida, para sua família, por seu lar, pro seu esposo. Eu creio que através desse podcast vai ser uma luz para sua vida, vai ser um mapa que Deus vai usar a nossa convidada hoje para te ensinar várias coisas. Eu sei que vai ser algo sobrenatural. Verdade. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E eu estou cheia de expectativa, porque Eu ela também. é top. E nós temos que... Vocês têm que assistir com expectativa, porque nós servimos um Deus que surpreende as suas expectativas. Glória! É verdade. Mas vamos, sem mais delongas. Sem mais delongas, Vamos apresentar E com a nossa vocês, convidada. Master Coach Cris Souza. Seja Palmas muito pra ela. bem-vinda. Nós estamos muito felizes. Eu estou muito feliz de estar aqui, Letícia, pastora Tati, pelo convite. Então, para mim é uma honra esse convite de estar aqui com vocês. E eu tenho certeza absoluta que Deus já tinha preparado esse momento aqui. Amém. Eu tenho certeza absoluta que Ele já preparou até o coração dessas mulheres lindas que estão assistindo. Então, eu sei que Deus tem uma mensagem. E como eu costumo dizer, eu sou apenas instrumento na mão do Senhor. Amém. É verdade. Ele me mexeu comigo, Ele mudou a minha história, Ele me deu uma experiência, uma bagagem. Nada mais, nada menos, para poder compartilhar com as pessoas e Amém. trazer fé, esperança e amor. É verdade. Para que a gente saiba que nós nascemos para ter vida e abundância. Amém. E tudo Glória aquilo a que Deus. for diferente de abundância é disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. Verdade. Então, eu estou aqui inteiramente à disposição de vocês. Gente, que alegria. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Para nós é um presente, é um privilégio. Para aquelas que não conhecem, gente, a Cris, ela tem um chamado único e especial, né? Ela transforma vidas Amém. através do propósito que Deus colocou na vida dela, como Master in Coach, assim que fala? Exatamente. Gente, isso é chique, né? Ela Já é pensou? chique. Eu já falar que eu sou filha do rei já é chique. Aham. Ainda mais falar assim, eu sou filha do rei, Master in Coach. Aleluia, terra! Glória a Deus. Conta um pouquinho pra gente, o que é isso? Quem é a Cris? Como começou esse chamado, essa história, esse propósito? Explica um pouquinho pra gente, Cris. Glória a Deus. Eu acho que não só a minha história, mas a história de todas nós mulheres. Nós viemos de uma jornada. E dessa jornada, muitas vezes nós somos machucados nessa jornada. Nós fomos bebês, nós fomos criança, nós tivemos pai e mãe. Nós temos uma história de presença, de amor, de carinho, ou de ausências, de abandonos, de alguns momentos bem desafiadores. E eu não sou diferente. Eu também tenho a minha história, eu também tenho a minha jornada. E essa história, ela me trouxe marcos. E esses marcos, em um momento muito desafiador da minha vida, eu fui apresentada a Deus, em primeiro lugar. Porque até meus 40 anos, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Eu ia à igreja, mas eu não sentia a presença de Deus. Então, eu ia por obediência aos meus pais. Uhum. Mas me faltava algo. E aos 40 anos, num dos maiores momentos mais dolorosos da minha vida, Uau. foi quando eu fui apresentada ao Deus de verdade. Uau. E eu conheci esse Deus que cuidou de mim como um bebê. Uhum. Quando eu estou falando, fazendo treinamentos, palestras, né, e eu falo um pouquinho da minha vida, eu digo, aos 40 anos de idade, eu me sentia como um bebê que tinha acabado de nascer, que tinha sido colocado dentro de uma caixinha de sapato e tinha deixado lá na latinha do lixo. Uau. Não porque meus pais tenham feito isso, não. Uhum. Mas era como eu me sentia, só para trazer quão machucado eu me sentia aos 40 anos de idade. Uhum. Então, até os 40 anos de idade, eu não vivia, eu só sobrevivia. Uau. Então, por 2 anos,
Deus veio me tratando e me mostrando a minha real identidade, que é ser filha do rei. Uhum. Então, por 2 anos, ele pegou aquele bebê e ele foi cuidando, foi mimando. Ele me colocou nos braços e me colocou assim nos melhores lugares dentro da igreja que havia me acolhido. 2 anos depois, eu senti como se Deus tivesse dito assim: filha, você já tem 2 anos, você já cresceu, não dá mais para ficar tomando papinha. Uhum. No Vamos leitinho, agora, Leite, nada né? de leitinho, bora para comida sólida. E nesse momento foi um segundo grande desafio. E nesse segundo grande desafio eu senti a ausência de Deus na minha vida. Uau. Eu sentia como se ele tivesse fechado todas as portas. Mas ele não tinha se ausentado de mim. Ele só tinha, como pai e mãe que está ensinando o filho, a filha a andar, Uhum. ele soltou as minhas mãos para eu poder firmar as minhas pernas. Mas ele estava o tempo inteiro ali, ó, para poder me segurar caso eu caísse. Uhum. Mas nesse momento onde ele me colocou na Febracis, que é a empresa que eu trabalho, para poder me ensinar sobre inteligência emocional e como fazer uma grande gestão, uma boa gestão das minhas emoções. Uhum. Porque ele cuidou de mim nos momentos mais desafiadores. Agora ele precisava me ensinar a lidar com as minhas emoções. Uau, isso é forte. Porque nós pais, nós não podemos segurar a mão dos nossos filhos eternamente, porque senão nós fazemos com que eles sejam dependentes nossos. Uhum. Então ele soltou as minhas mãos para que eu pudesse andar. E aí foi onde eu conheci a Febracis, conheci o coach integral sistêmico. E eu aprendi essa chave extraordinária que é a inteligência emocional. Isso é coaching. É fazer com que as pessoas entendam que elas são as gestoras das suas emoções. E na hora que elas entendem isso, aí elas podem assumir o leme do barco da própria vida e decidir para onde elas querem ir. Primeiro com Deus Pai fortalecendo e depois como um pai que fala: filha, eu tenho orgulho de ver cada vitória sua. Caminha, estou te segurando, Uhum. mas eu tenho orgulho de ver você caminhando com as próprias pernas. Aleluia. Então, primeiro Deus fez em você, te capacitou, te deu aquele gás para você poder hoje estar capacitando também outras mulheres. Sim. Que lindo, né? Deus primeiro, ele faz em nós, para que depois a gente possa fazer, né, Exatamente. em favor de outras mulheres. E hoje você trabalha cuidando, né, de não só de mulheres, mas eu posso falar de famílias, Uhum. e através da inteligência emocional. Fala um pouquinho pra gente. É interessante falar assim de inteligência emocional. As emoções precisam ter uma inteligência para isso? Precisa. Porque eu preciso entender que eu não sou as minhas emoções, mas eu tenho emoções. Uhum. E muitas vezes as nossas emoções, elas tomam conta de quem eu sou. É por isso que muitas vezes nós tomamos decisões e depois vem o arrependimento. Uhum, Por que eu me arrependo? Porque no momento onde eu não estava pensando no que eu estava fazendo, eu estava sendo vítima ou eu estava sendo refém. É essa palavra que eu gosto de dizer. Eu estava sendo refém das minhas emoções. E quando alguém é refém, elas não estão no controle da própria vida. Uhum. Tem alguém tomando conta. E quando o inimigo ele é externo, eu consigo ver, eu consigo buscar essa preocupação de me proteger. Mas quando o inimigo sou eu mesma? Quando o inimigo é as frases que estão dentro da minha cabeça dizendo: você não pode, você não é capaz. Quem você pensa que você é? Uau. Você vai fazer isso? Você tem certeza? Você vai cair de novo? Você vai enfrentar esse desafio? Meu Deus. E se as pessoas falarem de você? E se você for rejeitada de novo? E aí tem um diálogo interno que paralisa as pessoas. Deus está falando. E que muitas das vezes, né, nós, mulheres cristãs, até mesmo, né, a gente acaba até aprendendo isso em algumas igrejas, que essas vozes aí não vêm de nós, mas vêm do inimigo. Uhum. A gente E às culpa o vezes inimigo, a gente né? fica repreendendo o inimigo. Uhum. Ah, não, isso é coisa do diabo. Repreendendo o adversário. Mas quando, na verdade, o inimigo somos nós. Sim. Meu Deus. Exatamente. Porque é muito mais fácil eu culpar o inimigo. Exatamente. Porque se a culpa é dele, eu sou vítima. Uhum. Ah, isso já Eu não começou posso desde fazer o Éden, nada. né? É ele, exatamente. Lá no Éden, como a gente sempre fala,
quando tinha Adão, Eva e a serpente falou com Eva, e a Eva comeu a maçã, levou para Adão, e Adão também comeu a maçã, e Deus sabia de tudo que estava acontecendo. Olha que fantástico. Deus já sabia que eles haviam errado, que eles já haviam pecado. Mas o amor de Deus é tão lindo, que ele deu a oportunidade. Adão, você comeu do fruto? Ele fez uma pergunta, ele já sabia da resposta. Sim. Deus já sabe de tudo que nós fazemos, Verdade. mas ele pergunta porque ele nos dá a oportunidade de vencermos essa emoção negativa. E na hora que ele deu a oportunidade para Adão, ele falou assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha aí. Ou seja, ele não assumiu a responsabilidade do que ele fez, ele culpou a esposa. Aí Deus foi para Eva: Eva, você comeu? Senhor, foi a serpente que o Senhor colocou. Ou seja, eles não assumiram e ainda colocaram a culpa em Deus. E aí vem toda uma sequência. Então, quando eu coloco o inimigo como sendo o vilão, eu tiro a minha responsabilidade, aí qualquer problema que aconteça, não sou eu. Ah, foi o inimigo que tomou conta. Muitas vezes somos nós. E aí tem muito a ver com coisas que aconteceram na nossa vida. Dores que aconteceram no nosso passado, quando a gente ainda era criança. E nós estamos apenas repetindo padrões. E não ser responsável é a coisa mais fácil do mundo para poder se eximir do esforço e da humilhação de reconhecer que eu errei. E se me permite, pastor, a palavra de Deus, ela fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Até essa parte. Não é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, for humilhado. Não, é se ele se humilhar. Se ele reconhecer que ele errou. Então é exatamente aí que o inimigo pega, falando, soprando: você vai mesmo reconhecer? Você vai mesmo falar na frente de todo mundo que você cobiçou, que você invejou, que você adulterou? E aí o inimigo vem no ouvido, falando assim: você vai mesmo passar essa vergonha? Para ser rejeitado de novo? Para ser criticado? E aí impede eu e você, mulher que está aqui, o inimigo sopra no teu ouvido para impedir que você decida se humilhar, como a palavra de Deus diz. E aí você vai começar a contar várias historinhas, várias narrativas para colocar a responsabilidade sobre outra pessoa e perder a oportunidade de receber a bênção. Porque quando o Senhor questionou Adão, não era para culpar Adão, é para dar a oportunidade dele de fazer uma boa gestão sobre as emoções e se humilhar e dizer: Senhor, eu errei, me perdoe. Como é que seria a nossa história se Adão e Eva tivessem reconhecido? Verdade. E na inteligência emocional, o que acontece quando eu reconheço? Quando eu tomo esse primeiro passo, né? Tá, eu reconheci que eu estou errando em algumas áreas da minha vida, e qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar? Pastor, eu diria que o primeiro passo é até antes desse reconhecimento. Muitas vezes as pessoas, elas sabem o que elas têm que fazer. Elas sabem que o reconhecimento, chegar e falar: olha, eu errei, levanta a mão, me perdoe, me dê mais uma chance, isso seria o que abririam portas. Mas as pessoas não estão conseguindo fazer isso. Eu acredito que é por aí o primeiro passo, é pedir ajuda para conseguir pedir ajuda. Uau! Porque muitas vezes fala de novo. as pessoas, elas precisam pedir ajuda para conseguir pedir ajuda. A gente vê muitas mulheres passando por algumas situações e elas sorriem por fora, mas estão morrendo por dentro. Mas elas não querem se expor. Verdade. Elas não querem pedir ajuda. Elas não chegam para falar assim: pastora, pastor, me ajuda, está difícil na minha casa. Eu preciso de ajuda. Porque na hora que eu levanto a mão e eu peço: pastora, me ajuda, a pastora vai me ajudar que eu busque realmente a ferramenta certa. Então, acho que a primeira coisa é buscar a ajuda de um pastor, de uma pastora, de alguém de confiança, para dizer: eu preciso de ajuda. A partir dali, sim, as portas vão se abrir. Amém. E a inteligência emocional é exatamente isso. Quando a pessoa ela quer ajuda, aí vem as ferramentas.
Porque eu sempre falo, nós precisamos de conhecimento, ferramentas e gestão das emoções. Uau. Então, você que está aqui com a gente, entenda. Peça ajuda. Não espere o pior acontecer. Se levante hoje, sabe, pedindo essa ajuda. Porque muitas das vezes o medo nos paralisa, a vergonha nos paralisa, o julgamento das pessoas nos paralisa. E eu sei que tem mulheres que até querem vencer, querem se levantar, querem, sabe, viver o melhor, querem deixar de viver uma vida comum, mas querem viver o extraordinário de Deus, mas não tem força de fazer sozinha. E algo que o Espírito Santo de Deus me ensinou é que sozinha nós não podemos nada. Nós precisamos de gente do nosso lado. Verdade. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de mãos estendidas. E através do Senhor, a gente consegue. Amém. Então, filha do rei, você consegue. Se levante. Peça por ajuda. Não fique aí vivendo essa vida, até me desculpe a palavra, mas essa vida miserável. Porque como a Cris iniciou esse podcast, dizendo o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Então, muitas das vezes a gente vive essa vidinha mais ou menos, quando na verdade o que o Senhor já tem para nós é uma vida em abundância. É verdade, pastora. E a gente fala, quando a gente fala assim de coach, a gente fala de inteligência emocional, nós entregamos ferramentas. Eu acho que é aí que está a grande chave, a grande virada. Porque todo mundo sabe dar um bom conselho. Todo mundo tem um conselho para resolver todos os problemas do mundo. É verdade. Sempre tem um conselho. verdade. Deixa eu te dizer, amada. Deixa eu te dizer, amigo, o que você tem que fazer. Faz isso, faz isso. Vai dar tudo certo. Só que se o conselho, somente o conselho fosse o suficiente, nós não teríamos problemas no mundo. É verdade. Isso é tão interessante, porque muitas vezes as pessoas, tipo assim, acham que coaching é bobagem, ou muitos cristãos podem ter essa mentalidade tabu sobre coaching, né? E deixa eu contar um pouco sobre a minha experiência, porque antes de eu fazer o método CIS, eu não queria, eu nem acreditava. Porque eu não sabia, né? Não tinha esse conhecimento sobre o que era coaching, né? Porque a gente tem essa mentalidade e tal. Eu já sei por que eu preciso de coach, por quê? Aí o meu marido falou, não, nós vamos fazer juntos. Aí eu falei, pastor, o Nick quer que eu faça. O que o senhor acha disso? Aí o pastor falou, não, eu também vou fazer. Aí eu falei, o pastor também vai fazer? Ok, e a pastora também? Então vamos. E foi transformador, foi extraordinário. Porque eu mudei a minha mentalidade e eu aprendi as ferramentas que eu precisava para executar o chamado que Deus tinha para a minha vida também. E fala um pouco sobre isso. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos. Se transforme. Não se conforme com o que você está vendo no mundo. Qual que é a solução? Se transforme. Como? Pela renovação da vossa mente. Exatamente. Se você está vendo alguma coisa fora, não se preocupe em fazer algo para que o mundo mude. Preocupe em se fortalecer, se transformar, renovando a forma com que você vê as coisas que estão acontecendo. É isso que o coaching faz. É isso que as ferramentas fazem. Muda a forma com que eu olho para o mundo, eu trago autorresponsabilidade, começa a mudar a mim. Porque quando eu mudo a mim, eu mudo todo o meu comportamento. Eu mudo até mesmo a interpretação que eu dou para aquilo que eu estou vendo. Isso é verdade. Não é verdade? Porque quando eu estou vendo, eu vou trazer um caso bem interessante. Quando eu olho uma pessoa na televisão, que está com um noticiário, alguém entrou numa casa, assaltou e matou a família. A tendência é olhar e aquilo gerar uma dor, uma angústia, uma revolta. E essa revolta faz com que todo o meu corpo ele se estremeça de raiva, de ódio por aquela pessoa que causou aquela atrocidade. Só que na hora que eu faço isso, eu estou me matando. Eu estou tomando um veneno. A minha raiva só faz mal a mim mesmo. Eu não vou ajudar a família, eu não vou mudar a situação, não vou cuidar do mundo. Cris,
como é que eu posso fazer quando acontece alguma coisa assim no noticiário? Uma palavra chamada compaixão. Eu olho para aquela pessoa que entrou dentro daquela casa e que fez aquela atrocidade e eu busco olhar para dentro dela. O que é que está dentro dela? Uau. Aquele adulto ou aquele rapaz que entrou e fez isso, eu olho para ele, eu sei que um dia aquele rapaz foi uma criança. Um dia ele foi só um menino que nasceu em um lugar, dentro de uma família, que teve uma vivência. O que foi que ele aprendeu? Na hora que eu olho para todo o adulto que faz coisas erradas, e eu sei que dentro dele tem um menino que foi isso que fez ele levar aquela atitude, eu paro de ter ódio do homem e começo a ter compaixão do menino, porque foi só uma criança. Uau. E todo o trabalho de coaching integral sistêmico fala muito sobre o que eu chamo de criança interior, que é uma ferramenta que Paulo Vieira e Deus e todo o conhecimento, Deus tem modelado e tem trazido um formato novo que a gente está trabalhando para poder ajudar as pessoas. Uau. Porque quando eu consigo olhar para as pessoas e olho que eles foram criança e que o adulto de hoje é só consequência das dores que a criança viveu na infância, me encho de compaixão e aí eu consigo olhar para aquela pessoa e a compaixão, o amor, me empodera para que eu possa fazer realmente diferença no mundo. Aí eu vou fazer com que outras famílias cuidem, pais e mães, cuidam dos seus filhos para que os seus filhos não se tornem aqueles adultos que possam fazer coisas erradas Quebrar lá. esse círculo, né? Entende? Quebra. E eu não posso fazer por aquela família, mas eu posso fazer pelas famílias que estão ao meu redor. Famílias que querem sim melhorar. E hoje, infelizmente, nós, pais e mães, estamos machucando os nossos filhos. Assim como os nossos pais nos machucaram, sem saber, querendo fazer o melhor. Mas nós temos muitas feridas do passado. E eu falo que dentro de cada um de nós tem essa criança. Assim como eu olho para a pessoa lá da televisão e eu tenho compaixão por aquele ser humano, é lógico que ele vai pagar pelo que fez, mas eu olho com compaixão para a pessoa. Eu também olho para a minha criança e eu faço, meu Deus, então, o quanto que a minha criança precisa ser acolhida. Quando eu olho para a minha história e volto lá no meu passado, meu Deus, o quanto que meus pais, por falta de conhecimento, me machucaram. Me fizeram sentir, talvez, pela comparação com os meus irmãos, as minhas irmãs, na maior das boas intenções. Por que você não é tão bom, tão estudioso quanto o teu irmão? Por que você não é tão organizado quanto o teu irmão? E aí chega para o meu irmão, por que você não é tão assim ativa, tão dedicada, tão amorosa quanto a tua irmã? E nós pais, muitas vezes, usamos a comparação entre os irmãos, acreditando que estamos trazendo a referência. Muitas vezes nós estamos fazendo com que os irmãos sejam um contra o outro. Uau. Vocês estão entendendo? Gerando uma competição. Gerando uma competição e uma rivalidade. Rivalidade, verdade. Entre eles. No processo de coaching, eu trabalhei com um Frei Rafael. Hoje ele está cuidando da Basílica de Assis, na Itália. E nesse processo, eu falo porque ele trouxe isso muito aberto. Ele fala o testemunho dele. Na infância, ele tinha essa questão com a irmã. E nesse momento ali, era a mãe e o pai colocando os dois, referenciando um, referenciando os dois. Só que os dois, eles começaram a criar uma rivalidade entre eles. Eles se tornaram adultos e eles não eram amigos. Uau. Até que ele fez o método CIS, entendeu essa metodologia e veio fazer o processo de coaching. Quando a gente começou a conversar sobre isso, ele foi pedir perdão para a irmã. Na hora que ele foi pedir perdão para ela virou para ele e falou assim, pois eu também tenho que te pedir, porque eu também tinha inveja de você. Por todas as vezes que papai e mamãe te exaltava, eu me sentia inferior. E ele falava assim, toda vez que mamãe e papai te exaltava, eu me sentia inferior. Olha. Eles passaram uma vida inteira tendo o amor, mas tendo distanciamento. E nós, muitas vezes, fazemos isso com as nossas crianças e nós tivemos isso. Nossa, é verdade. É verdade. E é onde volta, né, a palavra, e conheceis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu não sei quantos anos precisou, né, para esse Frei entender, mas eu vejo quanto tempo perdido. Quanto tempo nós temos
nessa cegueira, nesse tabu, como a Uhum. Letícia disse a respeito do coaching. Quantos cristãos não aceitam o coaching, não aceitam a inteligência emocional, coloca várias questões para que isso seja algo negativo, quando na verdade não é, né? É algo esclarecedor, que assim, né, como nós temos a palavra do Senhor, nós também precisamos conhecer, Uhum. né, a nossa vida como corpo, alma e espírito, né? E o coaching também trabalha com isso, não é verdade? Trabalha. O que eu tenho sentido, pastora, quando eu fiz o método CIS em 2012, então eu já estou com 11 anos nessa jornada. Quando eu conheci, que eu fui para Fortaleza, eu voltei encantada. Eu disse, meu Deus, é exatamente a solução para muitas coisas que eu tenho visto acontecendo, inclusive na igreja onde eu trabalhava, onde eu era membro. Que na época eu via muitas pessoas, muitos líderes com um coração gigantesco, querendo cuidar de pessoas. Só que eles também precisavam ser cuidados. Uhum. E a palavra de Deus diz que um cego não tem condições de cuidar de outro cego. Uhum. E quando a gente entende muito do coach, a gente entende de crenças. E crenças não tem nada a ver com religião, crenças são as nossas verdades. E as nossas verdades são resultado do que nós aprendemos de certo, de errado. Posso ou não posso, devo ou não devo, é para mim, não é para mim. E nós crescemos com as crenças dos nossos pais, com as limitações dos nossos pais, querendo nos proteger. Muitas vezes, uma mãe fala assim, não filhinho, não sobe em cima do sofá não, porque senão você vai cair. E por proteção, não deixou a criança crescer, não deixou ela arriscar, não deixou ela ser usada. Ah, é mesmo, eu sou fraquinha. Não vai tomar, tá serenando, coloca o sapatinho, não fica descalço, não, Verdade. porque senão você vai adoecer. Você é fraquinha, olha, você tem que comer, que você é tão fraquinha, olha como é que você é magrinha. E a criança, ela cresce acreditando que eu sou fraquinha, eu tenho que ter fragilidade, É verdade. eu tenho que mesmo ter cuidado, mesmo por amor. Muitas vezes nós criamos crença nos nossos filhos. E aí ele não ousa, ele não luta. Ah, não, é porque eu não consigo mesmo. Muitas vezes, por amor, nós alejamos os nossos filhos. Uau, isso é forte. Entende? Só que eu não sei o que eu estou fazendo. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Reconhecer e pedir perdão. E aí, quando a gente olha assim, fala assim, meu Deus, quantos adultos que tem ali que estão presos em crenças limitantes do que fazer e do que não fazer. Eu estava dentro de uma conversa, né, de um treinamento que nós vivenciamos, e uma pessoa virou para mim e falou assim, Cris, quando eu era criança, veio um garoto que veio brigar comigo. E aí eu pensei, como a mente ela funciona, ou ataca, ou defende, ou paralisa, ele decidiu naquela hora atacar. Então o menino veio brigar com ele e ele atacou. E ele foi mais rápido, brigou e o menino fugiu. Aí, opa, então quer dizer que cada vez que eu correr o risco e eu atacar primeiro, a pessoa vai fugir. Ele passou a ser uma pessoa agressiva. Cada vez que ele sentia algum risco, que ele se sentia ameaçado, ele brigava, ele agredia. Porque ele aprendeu isso na infância e hoje ele é um adulto. Dentro do método CIS, ele entendeu que a agressividade dele, até mesmo em palavras, é uma coisa que ele aprendeu quando ele era criança. Ele estava só repetindo um padrão. Uau. E não precisa ser assim. Os adultos estão tendo comportamentos disfuncionais porque estão baseados em crenças que foram instauradas quando eles eram crianças. Uau. Defesa. Porque o ser humano, a mente foi feita para nos defender. Sobrevivência. Então, ela foi programada para essa defesa. Nós precisamos reprogramar coisas que foram instauradas e colocadas como verdades absolutas na nossa cabeça. E tem como fazer isso. Isso é Sim. libertador. E muitas das vezes a gente nem sabe que tem essas crenças, né? Até a gente chegar naquele lugar, né? E voltar aonde que a gente foi ferido. A gente nem sabe porque nós somos desse jeito, dessa maneira, porque a gente comporta desse jeito. E é importante voltar para ver o que é aonde que é a raiz, né? Desse comportamento. Isso é muito interessante. Sim, muito mesmo. Existe um livro, Letícia, chamado Raiz da Rejeição, Sim. de Joyce Meyer. Inclusive, nós fizemos um estudo Uhum. com as Filhas do Sobre Rei. Fizemos um devocional com este livro
E é um livro libertador. É verdade. E tem uma fala da Joyce que ela fala sobre votos secretos. O que são esses votos secretos? Verdade. É um momento onde eu, criança, passei por alguma situação na minha vida tão dolorida, tão desafiadora, que nesse momento eu faço promessas. E essas promessas são tão fortes, porque a gente sabe que palavra tem poder. Uhum. E palavras são setas que são lançadas e que ela vai construir realidade. E nesse momento desses votos secretos é quando a criança ela fala: um dia eu vou crescer. Um dia eu não vou passar por isso. Um dia eu não vou ter fome. Um dia eu não vou ser mais criticado. Um dia eu vou ter dinheiro. Um dia eu vou ter poder. Um dia eu vou ser grande. E nesse momento de dor, ela faz esses votos secretos. E isso é tão forte, sobre forte impacto emocional, Sim. que se como? torna uma verdade absoluta. Sim. E por mais que a criança depois passe aquele momento de dor e ela esqueça daqueles votos, isso ficou cravado na mente, como uma programação. Meu Essa Deus. criança, ela cresce e às vezes ela faz coisas, ela tem comportamentos baseados naquela promessa que ela se fez. E aí tem todo um resultado, Sim. muitas vezes resultados fantásticos. Uma pessoa se torna um grande empresário, um grande empreendedor, se torna uma pessoa rica, se torna assim referência para provar para pai e mãe que não é aquele moleque, que não é aquela pessoa que escutou você não vai dar nada na vida. Uhum. Menina, ninguém vai te dar valor, quem é que vai gostar de você? Você não tem capacidade, vai ser burro. É burro, você não consegue. Isso é forte. Você nunca vai Sim. ter. E aí, quando muitas vezes a criança escuta, ela faz essa promessa. Ela consegue grandes coisas, mas pelos motivos errados. Ou então deixa de conquistar É. pelos votos que fez. Exato. E quando eu li esse livro, né, trazendo um testemunho da minha vida, o Senhor me fez voltar ao passado e descobrir um voto que eu havia feito Uau. e que por causa daquele voto eu não estava vivendo aquilo que Deus tinha para mim. E eu vou abrir aqui para vocês. Quando eu era criança, eu estava brincando na rua, aquelas brincadeiras de rua, e de uma competição. Então, eu já vivia uma carência dentro de mim, pelo um lar disfuncional onde eu nasci, mas a gente estava ali brincando. E eu ganhei a brincadeira. Eu não lembro qual era a brincadeira, mas eu ganhei. E a menina que estava do meu lado, ela ficou tão envergonhada porque as outras começaram a rir da cara dela. E começaram a humilhar ela. Ah, você é perdedora. Ah, ela ganhou, você não ganhou. E aquilo fez tão mal para mim, Cris. Eu me senti no lugar dela. E eu fiz um voto naquele dia, mesmo sem perceber. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou competir com mais ninguém. Uau. Porque eu não vou fazer ninguém ser humilhada. Eu não quero ver ninguém sendo humilhado pelo troféu que eu for carregar. Só que quando uma criança fala isso, acha que está tudo bem. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui observando, peraí, tem alguma coisa errada. Sempre quando eu precisava competir, vamos dizer assim, eu preciso crescer na empresa, eu preciso me esforçar para ser melhor, vinha essa barreira, vinha esse voto secreto falando, não, 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 você não pode competir. Não, 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 é melhor você perder. Não, não, não sobe no pódio. Então, isso acabou sendo uma barreira e eu acabei trazendo um espírito de derrota. Não, eu não vou competir, eu prefiro... E eu enchia assim, né? Eu prefiro perder do que ganhar. Eu prefiro perder do que competir. Eu prefiro perder do que ver outra pessoa perdendo e eu humilhando. Parecia que a minha vitória seria humilhação para as outras pessoas. E quando eu entendi isso, que eu fui para os pés do Senhor chorar e pedir ao Senhor perdão. Uau. Porque quantas oportunidades eu perdi. Então, o voto secreto é algo muito forte. Uau. É algo que nós precisamos realmente, através da inteligência emocional, do conhecimento, do autoconhecimento,
trazer para nós e quebrar. E são tantas coisas que a gente precisa quebrar. E uma das perguntas, pastora, que eu tenho certeza que talvez as pessoas que estão assistindo para a gente vai perguntar: Cris, mas isso aconteceu na infância? Está tendo consequência? Eu já entendi, mas eu não posso voltar no meu passado para poder impedir aquele momento, para poder reprogramar lá atrás. Já entendi que foi programado na minha mente essa situação, mas eu não posso mais. E é aí que está a grande chave. Podemos. Nós podemos não literalmente voltar no passado. Mas eu vou trazer uma chave aqui, Letícia e pastora. O passado não existe. Ou pelo menos não da forma que nós identificamos, que é passado, presente e futuro. Não é assim. É passado, presente e futuro. Uau. O passado não está lá atrás. O passado ele está aqui, no presente hoje. Que dependendo da situação, eu acesso esse passado no momento presente. Verdade. Sabe quando você sente um cheiro de um cafezinho Excelente. gostoso, pão de queijo, volta lá na infância, Até mesmo um perfume. um perfume, uma música, Verdade. um lugar, uma imagem. Eu não volto lá no passado, eu volto aqui. Na minha mente, acesso o que aconteceu hoje. Então, meu passado não está lá, meu passado está aqui. A questão são os gatilhos que são disparados. Na hora, eu vivo aquela mesma emoção. Uau. Isso pode acontecer de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. De uma forma consciente, quando dispara esse gatilho, eu sinto, meu Deus, que saudade daquele cafezinho, da fazenda, da vovó, aquela coisa gostosa. Oh, meu Deus do céu. Ai, esse cheiro me dá ânsia, me dá enjoo. Porque eu lembrei alguma coisa que eu senti o cheiro quando eu era grávida, estava grávida. E eu enjoei com aquele aroma, com aquele perfume, com aquela situação. E hoje, na hora que eu sinto o cheiro, meu estômago embrulha como se eu tivesse. Entende isso? Entendo. Aí o que a gente tem que fazer? Opa, se eu estou acessando o meu passado e isso está me fazendo mal, eu posso acessar o meu passado aqui. Aí faz todo o sentido a palavra de Deus. Não se conforme, filha minha, com o resultado que você está vivendo. Não se conforme com as coisas desse mundo. Mas transformai-vos, se transforme pela renovação da tua mente. Reprograme a sua mente hoje, para que quando esses gatilhos surgirem, a sua reação seja outra. Então, isso tem como fazer através de ferramentas e o método CIS faz isso. O coach integral sistêmico faz isso. E por que que muitas vezes as pessoas, às vezes algumas igrejas, elas são contra o coaching? Simplesmente por falta de conhecimento. Só exatamente. isso. Verdade. Só falta de conhecimento. Porque quando o homem e a mulher, ela entende de autorresponsabilidade, para de ficar culpando o inimigo. Para de ficar culpando o marido, para de ficar culpando o filho, para de culpar o governo, para de culpar o externo e traz para dentro de si. Assim, ei, peraí, é a renovação, é a transformação minha pela renovação da minha mente. E aí eu vou lá e eu lembro que lá atrás teve uma criança que passou por uma situação. E essa criança não está no passado. Essa criança está aqui agora, Verdade. nesse momento presente. Na hora que eu entendo isso, a primeira coisa, eu tenho compaixão pela minha criança. Normalmente eu faço... Posso fazer? Claro. Gente livre. Façam assim comigo. E quem estiver em casa, faz assim também. O que significa isso, tá? Podem ficar de mãos fechadas. Do lado de cá, o lado esquerdo do cérebro. Do lado de cá, o lado direito. Lado esquerdo é razão. Lado direito, emoção. Eu costumo dizer, lado esquerdo, adulta, que está aqui na minha frente. Lado direito, a minha criança, com toda a minha história do passado. E aí eu faço isso aqui. E eu junto razão e emoção, adulta e criança. Só que a razão planeja, a emoção executa. A adulta decide o que ela quer fazer, mas é a criança que faz. E se a criança, lá atrás na infância, ela escutou de pai e mãe, você não é capaz, você é desorganizado, você é burra, menina. Você é burro, menino. Não, que menino feio.
E aí pai e mãe, muitas vezes, e autoridades, Uhum. diz e fala coisas muito fortes no momento de dor, e essa criança, ela recebe isso como uma verdade absoluta. Ah, meu pai está dizendo que eu sou burro. Minha mãe está dizendo que eu sou desorganizada, que eu sou feia, eu sou feia. E aí, na hora que faz isso aqui, a adulta decide, eu vou empreender, eu vou fazer, eu vou executar. Uau. Mas a criança grita, eu não sou capaz, eu não sou inteligente, eu sou burra. Lembra que mamãe falou que a gente é burra? Nesse momento, eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Solta. Quando você solta, levanta a tua mão esquerda. A tua mão esquerda é a adulta, a mão direita é a criança. Você desassocia a razão de emoção. E a adulta pode olhar para a criança do passado e dizer, você era só uma criança. Criança faz criancice, menino faz meninice. Aí a adulta vem, abraça, cuida e acolhe a criança do teu passado. Uau. Porque o que aquela criança precisava era de um adulto com inteligência emocional para dizer, ei, criança faz criancice, menino faz meninice. Papai e mamãe falou isso para você, mas releva, eles estavam com problemas. Você é linda, você é formosa, você é capaz, você é inteligente. E começa a reforçar a identidade daquela criança. Aí a criança, ela permite que a adulta execute todos aqueles conselhos que ela escutou. Tremendo. Agora ela consegue fazer. Tremendo. É isso que o Poderoso. coaching faz. Sim, sim. Porque, infelizmente, nós estamos falando de mulheres, e tem muitas mulheres que estão adoecidas nos sentimentos. É. Né? Mulheres que estão sofrendo doenças realmente psicossomáticas, estão, sabe, mergulhadas na depressão, na procrastinação, no medo, na ansiedade, e que muitas das vezes fica esperando, né, uma ação de Deus, quando, na verdade, o Senhor já nos deu a ferramenta, né? E que nós precisamos entender que há uma resposta. Você pode sair desse lugar de medo, você pode sair desse lugar de depressão, você pode sair desse lugar de procrastinação, você pode sair desse lugar de traumas. Quantas pessoas que não vivem a plenitude de Deus porque estão aprisionadas em traumas. Sim. Quantas mulheres que traz dores para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, como a Cris falou, para o meio dos seus filhos, a criação dos seus filhos, por causa de traumas do passado, por causa de medos do passado. E a inteligência emocional, né, nos ajuda com isso. O coaching nos ajuda com isso. A terapia nos ajuda com isso. O que nós precisamos entender é que, sim, a gente pode buscar por ajuda. Amém. A gente pode, sabe, se levantar e falar assim, peraí, eu sou uma mulher cheia de Deus, mas assim como o Senhor criou a ciência, o Senhor também criou um terapeuta, o Senhor também criou um coaching, para que a gente possa ser saradas nas nossas emoções. Não é verdade? E Cris, como que funciona isso? Como que o coaching trabalha nas nossas emoções? Como que é isso para quem nunca ouviu falar de coaching? Ou como é que funciona? Quando a gente fala de coaching, nós estamos falando de coaching integral sistêmico. Porque existe o coaching tradicional, que é uma ferramenta fantástica, que identifica o estado atual que as pessoas estão, o que elas estão vivendo hoje, identifica os problemas, identifica o que a gente chama de estado desejado, é aquilo que eu quero. O que eu quero viver? O que eu quero realizar? O que eu quero conquistar na minha vida? E aí eu identifico onde eu estou, onde eu quero chegar, e eu traço um plano de ação. E vou traçando os passos que eu tenho que ver, buscando os recursos e eliminando os impedimentos. Isso é coaching tradicional. Só que quando a barreira era emocional, o coaching chegava no seu teto. Aí quando o Paulo ele entendeu que não é só conhecimento, a pessoa tem as emoções e são as emoções que estão impedindo da pessoa colocar o conhecimento em prática, ele criou o coaching integral sistêmico, que a gente chama de CIS. Método CIS. E esse método CIS, ele trabalha o coaching tradicional e depois ele passa para a integração, que o I é o integral, onde eu trabalho integrando o lado racional com o lado emocional.
E quando eu fortaleço o meu lado emocional, dizendo quem eu sou, primeiro eu sou filha amada do Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu sendo filha amada do Deus Todo-Poderoso, do dono do ouro e da prata, daquele que tudo pode, que abre uma porta onde nem tem parede. Aleluia. E quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. E eu sou Aleluia. filha desse Deus Todo-Poderoso. Eu sou herdeira. Então, a minha primeira identidade vem aí. Então, na hora que eu começo a entender isso, eu começo a me sentir. E eu trabalho as minhas emoções. Aí, com ferramentas também de ser inteligente, de ser capaz, de ser merecedora. Então, eu integro razão e emoção. O que eu penso e o que eu sinto. E depois de uma forma sistêmica. Porque eu não sou só a treinadora. Eu não sou só a Master Coach. Dentro de mim tem a filha de Deus. Amém. Dentro de mim tem a filha dos meus pais. Eu preciso ter um bom relacionamento com os meus pais. Dentro de mim tem a irmã dos meus irmãos. Eu quero ter a paz e a harmonia com os meus irmãos. Dentro de mim tem a esposa. Eu quero estar muito bem com meu marido. Dentro de mim tem a mãe. Eu quero estar muito bem com os meus filhos. Eu quero ser referência. Dentro de mim tem a amiga. Eu quero, sim, ter amigos verdadeiros, leais, fiéis. Dentro de mim tem a estudante. Eu quero crescer, eu quero aprender. Dentro de mim tem aquela que quer cuidar da saúde. Eu preciso cuidar de mim. Como é que está meu coração? Como é que está meu corpo? Dentro de mim está a profissional. Eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero fazer diferença no mundo. Tem alguém que precisa de algo que eu possa produzir. Sabe, tem todas as áreas. E dentro de mim está a mulher. Que eu preciso me cuidar, eu preciso me amar. Porque na hora que eu vivo tudo isso, eu vivo uma vida sistêmica. Não adianta só eu ter um emprego que me dê um dinheiro e que me dê um lugar para morar, que me dê um marido. Eu preciso estar bem em todas as áreas. Verdade. Não é verdade? Então, existe essa metodologia. Primeira coisa é buscar essa metodologia, é fazer o método CIS para ter esse autoconhecimento, pastora. Eu, normalmente, Letícia, eu falo que existem 5 As. Primeiro A, autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. E muitas vezes a gente não se conhece. Não. E com a comparação, eu não me aceito. Que é pior ainda. Eu acredito que uma mulher bem-sucedida é uma mulher que seja igual essa, que faça o que ela faz, que haja como ela age, que pense como ela pensa. Então, eu passo uma vida inteira negando a minha identidade para eu me tornar alguém que eu não sou. Então, a primeira coisa, eu preciso saber quem eu sou, porque Deus me fez com habilidades e talentos. Amém. Depois da autoconhecimento, autoconsciência. Eu preciso entender quais os meus comportamentos que estão ajudando ou estão me prejudicando. Tenho que ter consciência. Depois que eu já sei quem eu sou, tenho consciência, eu passo para o terceiro A, que é de autorresponsabilidade. Eu paro de esperar que o mundo mude. O Paulo fala assim, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. É verdade. E nesse momento é como se fosse um soco na boca do estômago. É verdade. E algumas pessoas falam assim, quem é esse homem para dizer que eu tenho a vida que eu mereço? Ele não conhece, ele não sabe o que eu passei. Só que ele fala, calma, coloca no mosaico, deixa eu explicar. Isso é libertador. Porque se fui eu, com as minhas pernas, que me coloquei nessa situação, se eu sou autorresponsável, eu não preciso que ninguém no mundo mude. Porque eu, com as minhas pernas, eu vou me tirar dessa situação. Então, acaba a completa dependência do externo. É verdade. Eu não preciso mudar o mundo, eu preciso mudar a mim mesma. E quando eu mudo, o mundo ao meu redor muda. Então, é autorresponsabilidade. Quarto A, atitude. Uau. Ação. Porque não adianta eu ter todo esse conhecimento e ficar parada. É, verdade. Quando eu começo a agir, a palavra de Deus diz, a fé sem ação é morta. Eu tenho que agir, nem que seja para levantar a mão e dizer, eu não estou aguentando mais. Eu não consigo sair do quarto. Eu não consigo fazer nada diferente. Por favor, me ajude. Quando alguém levanta a mão, alguém que é um anjo de Deus, chamado Pastora Tati, chamado Letícia, chamado tantas pessoas maravilhosas, segura na mão e ajuda. Mas se a pessoa não levantar a mão, como é que alguém vai segurar?
É verdade. Então tem que ter atitude. Levanta a mão, nem que seja para dizer, eu não sei o que fazer, estou afogando. Quando a mão levanta, a mão do Senhor puxa e tira lá do fundo. E o 5º A, alta performance. Alta performance em todas as áreas. Porque a palavra de Deus diz, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Seu casamento, seu sonho, sua saúde, seu dinheiro, seu trabalho, suas amizades, seus filhos, seu casamento, seus pais, sua autoestima. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Essa é a promessa. Isso é que eu e você, nós temos de direito. Mas o inimigo quer falar no meu ouvido e dizer, você não é merecedora, você não é capaz, você não é inteligente, você vai mesmo vai passar por essa humilhação de novo? E o Senhor diz, filha minha, filha amada, não tem nada que você tenha feito no mundo que vai me fazer te amar mais. Mas também não tem nada que você tenha feito no mundo que vai fazer eu te amar menos. Aleluia. Eu não te amo pelas coisas que você faz. Verdade. Eu não te amo pelas coisas que você tem. Eu te amo por quem você é. E você é a Glória minha a filha. Deus. Gente, você é a que filha do rei. tremendo. Isso Aleluia. é tremendo, isso é libertador. Esse versículo, João 10:10, é um dos versículos que me acompanha há muitos anos. E a primeira vez que o Senhor ministrou isso do meu coração, eu não consegui entender muito bem. Porque a gente vem, né, para Cristo e a gente se lança, a gente se permite ser trabalhada pelo Senhor, mas, na verdade, a gente não acredita que toda a nossa vida vai ser plena. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente acha assim, não, eu vou ser uma mulher de Deus, mas eu não vou ser rica. Eu não vou ser próspera. Ah, eu vou ser próspera. Ah, mas então eu não vou ter um ministério. Ah, eu vou ser esposa. Ah, mas aí eu não vou poder ser empreendedora. A gente sempre acha que vai ficar uma lacuna. Nós sempre pensamos que Deus nunca vai fazer por completo. Sempre vai ficar algo de fora. E o Senhor sempre vem falando comigo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. E por anos, eu fiquei questionando ao Senhor, Deus, o que é essa abundância de vida? Uau. Eu quero viver essa abundância de vida. Aleluia. Porque eu não quero simplesmente passar por essa terra. E quantas de nós que conhecemos a palavra do Senhor estamos só passando por essa terra? Estamos deixando de viver, estamos deixando de acreditar nessa plenitude. Gente que está dentro da igreja que não acredita na plenitude. Não acredita que Deus pode transformar todas as áreas da vida. Não acredita que o Deus que sara o corpo é o Deus que sara a alma. O Deus que levanta a ciência, que faz com que um cientista produza um remédio, é o mesmo. Deus pode levantar também uma coaching que pode ser usada por Deus para trabalhar nas minhas emoções e fazer com que eu seja plena. Glória a Deus. Deus levanta terapeutas para que eu possa também ter uma saúde e viver uma plenitude no meu casamento, nas minhas finanças, no meu ministério. E o coaching traz isso para a gente. Traz, pastor, ele tem uma armadilha de Satanás. Conta para a gente agora, porque essa armadilha vai ser desvendada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É aquela frase que diz assim, nossa, eu sempre posso melhorar. Eu nunca vou dar 10, porque eu acho que 10 é plenitude. 10 é a perfeição. Perfeito só Deus. Então, eu nunca vou dar 10. Olha aí. Eu sempre posso melhorar. Aquilo que deveria ser o impulsionador passa a ser um paralisador. Quando eu falo que eu sempre posso melhorar, eu busco dentro de um processo de coaching, quem é que dizia para você que nunca estava bom? Que você sempre tinha que dar mais, que você sempre que podia dar mais. Gente, mas aí então como é que a gente fala? Porque assim, por exemplo, eu sou
uma boa leitora. Eu amo ler livros. Mas eu sempre falo, não, você pode melhorar, você pode ler mais. Como que isso é uma armadilha? Não, como que eu posso falar, então? Porque, às vezes, muitas das vezes, né, a gente não fala que nós somos boa, até mesmo por causa do orgulho, da vaidade, da humildade. Aí eu não vou falar que eu sou boa nisso, porque senão as pessoas podem... Como, então, que eu preciso... É exatamente aí onde o inimigo paralisa. É aí, pastora. Porque ele usa a falsa modéstia para dizer, nossa, eu não posso dizer que eu sou boa, porque senão as pessoas vão achar que eu sou orgulhosa, de que eu sou boa demais, que eu estou me achando. É nesse momento. Porque o que acontece? É como se você corresse uma maratona inteira e chegasse ali faltando 5 metros para você passar a linha de chegada. E você parar ali a 5 metros. Não, mas eu não posso passar por ali, porque senão vão achar que eu sou boa demais. Uau. Eu não posso chegar na linha, passar pela linha de chegada. O que vão dizer de mim? Uau! Você está entendendo? Nadar e morrer na praia. Meu Deus. Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele quer que a gente chegue no 10. Ele quer que a gente passe pela linha de chegada. Ele quer que a gente levante as mãos e fale, eu ganhei, eu fui campeã, eu fui campeão. A gente nunca ensina os nossos filhos, ei, filho, você vai ali fazer uma prova, mas você não precisa passar na prova não, tá? O mais importante é só você estudar. Você não precisa passar. Não, você vai lá para você passar na prova. Você vai lá para passar no concurso. Você vai lá para você ser campeã. A questão é que muitas vezes ser campeão é ensinado que se eu chego em primeiro lugar, eu estou deixando muita gente para trás. É isso. E aí, o que eu vou fazer? Para eu não deixar muita gente sofrendo para trás, eu não vou ser campeã? Ou então não comemorar a vitória. Aí é que está a chave, Meu Deus! O pastor pregou sobre isso. Aí é que está a chave. Passe pela linha de chegada. Viva o 10. Seja referência. Porque quando eu chegar no 10, quando eu chegar no pódio, se eu estiver preocupado com o que as pessoas vão falar de mim, que agora eu sou 10, agora eu sou arrogante, quem está dizendo isso é o inimigo no ouvido. Dizendo, agora você vai ficar distante, agora ninguém vai te chamar, agora você tem dinheiro demais, agora vão te pedir dinheiro. Tá vendo como é que é ser rico? Não quero ser rico não, porque senão todo mundo vai me pedir dinheiro. Não quero ser rico não. Sabe por quê, pastora? Porque quem é rico tem que andar de carro blindado. Quem é rico corre o risco de ter os filhos assaltados. Isso tudo é a voz do inimigo para impedir você de ser rico. Porque quando você for rico, se eu tenho uma condição financeira, eu tenho um limite de conseguir fazer diferença na vida das outras pessoas. Se eu ganho 10 vezes mais, eu consigo alcançar 10 famílias a mais. Verdade. Se eu for 100 vezes mais rica, eu consigo abraçar e cuidar de 100 famílias a mais. O inimigo não quer isso. Então, ele usa o orgulho como um freio de mão. Qual que é a solução, Cris? Incentive as pessoas assim a terem conquistas e a celebrar essas conquistas. Celebrar essas conquistas. Filho, vai. Filha, vai. Eu sei que você pode. Aí fez alguma coisa. Tirou 8, não tirou 10 na prova. Parabéns, filha. Parabéns, você tirou 8. Glória a Deus pelo 8 que você tirou. Caraca, celebra. Valida a pessoa pelo que ela já conquistou. Uau. Mas muitas vezes assim, legal, filha, mas você não estudou, que você podia ter estudado um pouquinho mais para chegar no 10. Aí, meu Deus do céu. Eu tenho uma criança em casa. Primeiro celebra o que as crianças, o que nós conquistamos. Treine os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos alunos, treine as pessoas a elas terem o valor, o prazer da vitória. Da conquista. Depois que a pessoa, eu sou mais que vencedor. Eu não sou mais que vencedor, eu não sou perfeito, mas eu sou mais que vencedor. Como é que eu sou mais que vencedor se eu não consigo celebrar? Celebra o que você já conquistou, porque o seu 8, com a celebração, vai se tornar um 10. Nossa, Deus está falando. Celebra. Demais. Aí depois que celebrou, e agora, filha, vamos em busca do 10? Vamos?
mas você já exaltou quem ela é. E agora sim, vamos melhorar? Uau. Porque eu sei que você pode mais. Mas primeiro você já exaltou. É diferente de falar assim, poxa, filha, legal, mas se pode mais. A É criança aonde- vai ficar a sensação de não dei o meu melhor, Uhum. não Uau. fui De capaz. incompetência. Incompetência. Yeah. É só a forma com que a gente lida com as situações com conceito. Mas nesse assunto, né, da gente realmente nos dar a nota 10, aí já entra, olha o bloqueio de novo, hein, gente? Certa feita, né, eu já servi ao Senhor, e aí conversando com o meu antigo pastor, ele me fez uma pergunta e eu falei para ele, não, isso eu sou boa. O senhor pode contar comigo, porque isso eu sei fazer e sei fazer muito bem. Na hora, ele me podou. Ele falou, não, filha, não é assim, não. Não é que você sabe tudo, não. Não, isso daí é orgulho. Você está se achando alguma coisa e ali na hora eu bloqueei. Então, nunca mais eu falei que eu era boa em alguma coisa. Uau. Para eu não me achar, né? Passar, não, mas será que a pessoa vai me achar? Vai pensar que eu estou sendo orgulhosa, soberba, eu sei mais do que ele, do que ela. Mais um bloqueio quebrado. Então, Em nome de eu Jesus. posso dizer que eu sou Amém. boa no que eu faço. Pastora, nós precisamos ser Aleluia. referência. Isso tocou muito o meu coração. Seja referência. Gente, eu amei, eu amei. Seja referência. Chegue no pódio e lá em cima diga nos olhos das mulheres: ei, se eu pude, você também pode. Uau. Teve o corredor, eu não me perdoe, agora eu não tenho o nome dele, mas há um tempo atrás tinha um determinado tempo. Ninguém conseguia fazer 100 metros abaixo desse determinado tempo. Até que um dia um corredor conseguiu. Na hora que ele conseguiu, isso foi noticiado. Como se fosse uma coisa impossível, que o ser humano nunca conseguiria fazer 100 metros dentro daquele tempo. Quando ele conseguiu, uma semana depois, um mês depois, várias pessoas no mundo inteiro também bateram aquele recorde. Uau. Só precisava que uma pessoa se levantasse e não aceitasse a limitação. Porque na hora que um se levanta e prova que sim, eu posso, ele se torna referência e outras pessoas batem os seus recordes e quebram as suas limitações. Mas se eu não posso me exaltar, se eu não posso chegar no pódio, porque eu vou ser orgulhosa, celebrar. Eu estou sendo paralisada pelo inimigo Jesus. de ser referência para as outras mulheres que poderiam olhar para mim e falar assim, se a pastora pode, se a Letícia pode, se a Cris pode, se a Samara pode, eu também posso. Nós precisamos ser sal e luz. Glória Quanto mais a Deus. você cresce, mais as pessoas se inspiram em você para que elas possam verdade. crescer também. Mas se eu me Uau. limito, eu também estou limitando não apenas a mim, mas todas as pessoas Verdade. que poderiam olhar a minha vida como referência. Uau. Celebre o que já conquistou. Queira melhorar. Nós não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição todos os dias. Mas o fato de eu buscar a perfeição não me impede de celebrar o que eu já conquistei. Isso é emocionalmente poderosíssimo para resolver a grande maioria de todos os problemas. Uau. Precisamos nos conhecer, mulheres, filhas do rei. Precisamos desse autoconhecimento. É verdade. Precisamos. Precisamos desse método CIS, precisamos do coaching integral sistêmico. Não é qualquer coaching, não. Cris, que delícia conversar com você. Ai, pastora, gratidão. Foi um presente. Nossa, de foi eu tô, Deus tipo, pra nossa remoendo aqui na minha vida. cabeça. Sim, Eu acho que a gente tem que queria celebrar depois. Vamos ter que celebrar. Vamos, de alguma forma, comprar uma Vamos. bolsa, alguma coisa, e vamos Comprar comer. bolsa, amada? vamos- Que bolsa você vai comprar? Celebrar, né, gente? Aleluia. Mas é verdade, é verdade. Muito obrigada, Cris. Pastora, eu posso trazer uma última frase? Claro. E vamos encerrar Toda com vez essa que frase. eu falo da criança interior, isso tem sido libertador. Porque eu desassocio, Uhum. eu entendo a adulta, eu olho para minha criança e cuido dela, eu acolho. E eu digo para ela que ela pode sim. Eu ajudo ela a perdoar, eu faço tudo. E aí nós duas juntas, renovadas, restauradas, a gente tem o mundo inteiro para conquistar e para trazer todas as pessoas, certo? Certo. E aí eu volto na palavra de Deus.
Lembra daquela passagem onde Jesus estava pregando? E aí os pais levaram as crianças? E os Uhum. discípulos falaram assim, não, 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 não. Aham. Criança faz barulho, criança vai atrapalhar, Uhum. tira as crianças daqui. Uhum. Aí Jesus, epa, Deixa. deixai vir a mim as criancinhas. E eu, quando toco nesse assunto, eu sempre termino dizendo, de quais crianças Jesus estava dizendo ali? Será que são só as crianças? Ou é a nossa criança interior? Uau. Deixa vir a mim a tua criança que está dentro de você, que está ferida, que está machucada, que o seu pai e a sua mãe, no momento de ignorância, que é o falta de conhecimento, ignorar é falta o conhecimento, no momento de ignorância, te machucou, te feriu, te castigou, te humilhou, te abandonou, te rejeitou, te fez acreditar que você era diferente do príncipe, da princesa, que eu fiz você para ser. Deixa vir para mim as criancinhas que estão dentro de você. Deixa que eu cuido de você. Que ele seja, que veja o reino, porque o reino dos céus é das crianças. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos resgatar as crianças que estão dentro de nós. Amém. Que está muito machucada, muito Sim, ferida. sim. E que hoje, dentro de adultos, estão comandando os adultos pelos seus medos, pelas suas dores. Por causa de uma programação que foi feita na época da ignorância dos nossos pais. Nós precisamos resgatar essa criança. Aleluia. É o tempo de resgate. É o tempo de resgate Tempo de da nossa resgate. verdadeira identidade. Verdade. Tempo de resgate para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas nós, através desse podcast, o podcast delas, dizer para você, tem jeito, viu? Tem jeito para essa situação. Tem jeito. Você pode sim viver uma vida plena, viver Aleluia. uma vida de abundância. Não é o fim. Esse estado que você está não é o fim. E nós aqui, como mulheres cheias de Deus, ministras do Senhor, queremos profetizar sobre a sua Em nome vida de Jesus. essa plenitude, esse novo tempo, um tempo extraordinário, um tempo que você vai se levantar para pedir socorro. Você vai receber o socorro, mas através do socorro que você vai receber, Em nome de Jesus. Deus vai te usar também para socorrer outras mulheres. Aleluia. Não tenham medo de viver o extraordinário de Deus. Não tenham medo de se levantar para viver a plenitude. Não deixe com que o diabo te engane, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Aleluia. Muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente. Nós queremos abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E ó, vem ser filha do rei, você também. Um abraço.